Bom, então vamos lá. Para a gente falar da interpretação das sinfonias de Beethoven, a gente tem que começar pelo começo. O Beethoven sai de Bonn em 1792, com 22 anos, para ir para Viena estudar com Joseph Haydn. Haydn é uma espécie de pai da sinfonia. Ele não inventou a sinfonia, mas ele consagrou a forma. Foi através das mais de 100 sinfonias que ele escreveu na segunda metade do século XVIII, que o gênero se firmou. Então Beethoven vai ser aluno dele. Quando Beethoven escreve a sua primeira sinfonia, em 1800, portanto na virada do 18 para o 19, ele tem as sinfonias de Haydn como modelo. Em 12 anos, entre 1800 e 1812, Beethoven vai escrever as suas primeiras 8 sinfonias. 12 anos depois, é preciso um outro período de 12 anos, vai surgir a nona sinfonia. Ao longo desses 24 anos, entre a primeira sinfonia e a nona, a última, o Beethoven vai ser aquele compositor que vai entender a orquestra não como um ajuntamento de instrumentos. Você percebe isso se você vai ouvir as sinfonias clássicas do Haydn, mas ele entende a orquestra como um único organismo. Por isso que as 9 sinfonias dele vão ser tão determinantes no repertório orquestral. E apenas para vocês terem mais alguns marcadores de data nesse processo, então 1824, estreia a nona sinfonia, 1825, a Gewandhaus, a principal orquestra de Leipzig, toca pela primeira vez, Beethoven ainda está vivo, toca pela primeira vez um ciclo das 9 sinfonias, que começa em 1825 e termina em 1826. É a primeira vez que esse conjunto de obras é apresentado em ciclo, em sequência. O Beethoven morre em 27, e no ano seguinte, 1828, o diretor da Ópera de Paris, o François Habeneck, vai criar no conservatório a orquestra da Sociedade dos Concertos do Conservatório de Paris. E essa iniciativa do Habeneck é para tocar as sinfonias de Beethoven. O objetivo principal dessa nova orquestra em Paris era justamente ter uma orquestra estável que pudesse apresentar na sua programação aquelas 9 sinfonias. Então, no ano seguinte, a morte de Beethoven, você tem a formação desse conjunto em Paris para a execução das sinfonias de Beethoven. É claro que eles tinham outras coisas no repertório, mas a ideia era que se tivesse uma orquestra para poder tocar aquelas obras. Aí, na década de 1840, o Felix Mendelssohn, que a gente conhece hoje como grande compositor, mas que foi um importante regente do século XIX, assume a direção daquela orquestra da Gewandhaus, aquela orquestra que deu a primeira série das sinfonias de Beethoven. E aqui a gente começa a ter os dois estilos de regência, não só para as sinfonias de Beethoven, mas para o repertório como um todo, mas que vai impactar muito especialmente na leitura das sinfonias de Beethoven, dois estilos de regência, que eu vou simplificar a coisa para a gente não se perder em detalhes, mas que, enfim, que vão determinar como serão as leituras das sinfonias de Beethoven por um bom período. Então, Felix Mendelssohn assume a direção da Gewandhaus e lá ele tinha o que a gente hoje vê como corriqueiro, um diretor que escolhe a programação, ensaia com a orquestra, apresenta periodicamente para o público. Isso não era comum ainda. Você tinha teatros de ópera em funcionamento constante, mas você não tinha ainda orquestras para apresentação de música instrumental com tanta frequência quanto a gente vai ter no século XX e nos dias de hoje. Mas lá em Leipzig, o Mendelssohn já respondia a essa demanda de um público que quer frequentemente música instrumental. E aí eu estava dizendo que surgem dois estilos de regência, porque o Mendelssohn, provavelmente também por conta de ter essa atividade, de ter essa programação de uma orquestra para estar sempre ensaiando e apresentando obras, ele vai ser o principal símbolo daquilo que a gente entende como uma escola objetiva de regência. O que é uma escola objetiva? O que é um estilo objetivo de regência? Ele tem a partitura, que determina o que os músicos vão tocar. Ele tem a orquestra diante dele. Então ele organiza aquele acontecimento musical. Ele se certifica de que todos os músicos estão tocando em sincronia. Ele determina que determinados instrumentos aumentem o seu volume de som ou abaixem o seu volume de som para que um determinado instrumento
possa soar com mais clareza. Ele estabelece a velocidade da música. Sim, porque se uma partitura pede allegro, allegro é rápido, mas cada pessoa vai ter a sua dosagem de rapidez. Então, se numa orquestra de 70 cabeças, vão ser 70 concepções de rápido. É preciso que o maestro diga o quão rápido esse rápido vai ser. E essa vai ser, então, a prática de uma regência objetiva que a gente tem como símbolo principal o Mendelssohn lá em Leipzig. Em paralelo, a gente vai ter uma outra grande figura que hoje em dia a gente entende como um grande compositor, mas que teve um papel importante nessa questão da interpretação, sobretudo escrevendo especificamente sobre as sinfonias de Beethoven, que vai ser o Richard Wagner. O Wagner já tinha uma concepção da atividade de interpretação, da atividade da regência, completamente antagônica àquela que o Mendelssohn exercia. A gente pode dizer que o Wagner vai ser a expressão máxima do estilo subjetivo de interpretação. Ou seja, ele não só faz aquilo que o Mendelssohn se propunha fazer, ele organiza o som, pede que o músico toque mais alto ou mais baixo para fazer esse balanceamento das sonoridades, mas ele tem uma compreensão mais orgânica do acontecimento musical. Ele é mais intervencionista. Se ele identifica uma passagem na qual o instrumento tem uma bela frase musical que precisa ter mais destaque, ele pode, por exemplo, ralentando a velocidade da música para quando chegar naquele momento, aquela melodia apareça mais belamente desenhada. Ou, por outro lado, ele pode apertar o andamento, ele pode tornar a música mais veloz num trecho mais adiante ou antes, para que num momento mais marcial, mais intenso, a música ganhe um ritmo mais nervoso ou mais imponente. Então, dentro de um mesmo andamento, ele pode fazer flutuações, ele pode fazer variações no tempo, o que demanda mais tempo de ensaio, mais conversa com os músicos, mais preparação. Talvez por isso o Mendelssohn tenha sido um maestro mais voltado para a atividade da objetividade, porque como ele tinha uma programação frequente para dar conta, ele talvez não pudesse perder tanto tempo com esses detalhes. Tem uma passagem que eu acho maravilhosa que dá conta um pouco dessas diferenças de concepção na interpretação que envolve justamente essas duas personagens. O Wagner foi a Leipzig, o Wagner é de Leipzig, ele nasceu lá, e ele foi a Leipzig para assistir a uma apresentação da orquestra Gewandhaus, regida pelo Mendelssohn, na qual iam ser apresentados alguns trechos da sua música. E depois do concerto, ele foi conversar com o Mendelssohn, enfim, conversa de músicos, e ele perguntou por que em algumas peças o Mendelssohn tinha adotado um andamento, uma velocidade tão rápida. E o Mendelssohn brincou com ele, é porque eu não tive muito tempo para ensaiar essas partes. Isso também é um aspecto. Se você induz os músicos da orquestra numa corrente sonora com mais impulso, com um andamento mais ligeiro, possíveis imperfeições na execução musical passam desapercebidas. Ao passo, se você escande o ritmo da música, se você faz o andamento mais lento, mais solene, se existe alguma inconsistência na execução, ela aparece com mais facilidade. Mas o fato é que a gente vai dividir, então, as possibilidades de interpretação. É claro, eu estou simplificando muito a coisa, porque existem infinitas possibilidades entre uma coisa e outra. Mas, para a gente ter mais claro, eu estou simplificando entre uma linha mais objetiva de interpretação e uma linha mais subjetiva. Nessa linha mais subjetiva, vou ficar ainda aqui um pouco no século XIX, porque eu estou falando de coisas que a gente não tem como experimentar. A gente não tem como ouvir a gravação desses caras, porque a gravação só vai surgir muito tempo depois. Que a gente sabe disso através de relatos, dos textos interessantíssimos, aliás, que o Wagner escreveu sobre interpretação musical, sobre como interpretar as sinfonias de Beethoven. Então, é através dessas leituras que a gente consegue vislumbrar o que eles possivelmente faziam. Mas a gente tem uma outra figura muito importante na questão da interpretação, que hoje também vemos como um compositor, mas que foi um grande maestro, um grande intérprete, que foi o Gustav Mahler. Mahler, que vai ser nosso assunto no próximo encontro, mas Mahler foi um grande regente. O Mahler vinha nessa linha subjetiva de interpretação. Ele exigia demais dos seus músicos, com ensaios exaustivos para se atingir a perfeição na execução musical. O Mahler não só vinha nessa linha subjetiva, como ele era extremamente intervencionista. Como assim? Ele não só relativizava ao extremo a velocidade da música, muitas vezes até adotando um andamento que não era exatamente aquele que é pedido na partitura, mas ele chegava a fazer alterações
na instrumentação, porque desde a época de Beethoven até o período de Mahler, Beethoven é do início do século XIX, Mahler já está na outra ponta, no final. A orquestra cresceu bastante, ela ganhou muitos novos instrumentos. Então Mahler não só tocava as sinfonias de Beethoven com orquestras muito maiores que aquelas que o Beethoven dispunha lá no início do século XIX, mas com uma série de instrumentos que o Beethoven sequer conheceu. Então era comum o Mahler, por exemplo, acrescentar. A gente tem relatos que em Viena, em 1895, Mahler foi tocar a Nona Sinfonia de Beethoven e acrescentou passagens para tuba, um instrumento que não existia na época que Beethoven escreveu a obra. Ou que em outras sinfonias o Mahler chegava a fazer alterações colocando instrumentos do conjunto dos metais para tocar passagens que eram destinadas aos sopros de madeira, alterando completamente a textura orquestral. Isso naquele período ainda era aceito, mas houve um movimento posterior para se respeitar a partitura. E aí a gente vai chegar no início do século XX, ao advento do som gravado. As gravações começaram no finalzinho do século XIX, já no início do século XX, por volta de 1911, 12, 13, a gente tem as primeiras captações do som da orquestra, mas isso ainda era muito incipiente. A tecnologia de gravação ainda era muito rudimentar e a própria reprodução pelos gramofones era uma coisa bastante difícil, porque vocês imaginem, uma obra como a Nona Sinfonia de Beethoven, um disco da época de 78 rotações, ele guardava cerca de 4 minutos e meio de cada lado do disco. Então, para você ter uma obra como a Nona de Beethoven, era uma caixa enorme, com 16 a 18 discos para você ouvir a sinfonia inteira, que você tinha que ficar trocando de lado, enfim, uma trabalheira louca. Mas as gravações vão evoluindo, principalmente nos Estados Unidos, porque a Europa vai passar por 2 guerras, e lá por volta da década de 40 a gente já tem a reprodução do som mais fiel àquilo que os músicos tocam quando gravados. O fato é que a gente tem basicamente essas 2 escolas de regência, nomes como Mendelssohn, Wagner, Mahler, o Rabeneck, a gente não tem como saber, a gente não tem como experimentar como eles regiam, porque eles são anteriores ao período das gravações, mas a gente chega ao início do século XX com 2 nomes representando cada uma dessas escolas que são muito importantes e que vão formatar um ideal de interpretação das sinfonias de Beethoven para o público da época. Um foi representante dessa escola mais objetiva de regência, que é o italiano Arturo Toscanini.
o outro foi dessa escola subjetiva que é o alemão Wilhelm Furtwängler. Toscanini, de certa maneira, foi mais determinante por algumas razões. Primeiro, ele foi um defensor do respeito à partitura. O Toscanini chegou nos Estados Unidos quando Mahler ainda atuava em Nova York. E ele foi um crítico ferrenho dessa liberdade para com o texto musical. Então, o Toscanini foi um defensor que se devia tocar exatamente o que estava no papel. E depois ele se beneficiou da indústria fonográfica que estava em franca expansão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não viveu uma guerra territorial como as duas guerras acontecidas na Europa. Então o processo de evolução das gravações foi entrecortado na Europa, ao passo que nos Estados Unidos ele fluiu sem grandes problemas. E para a execução doméstica do disco, o estilo de regência do Toscanini era mais apropriado, porque se você já tinha aquela reprodução do som meio cheia de chiados, meio imperfeita, né? Um estilo mais incisivo, mais preciso, bastante enfático, era melhor reproduzido no disco. Ao passo que o Furtwängler, que era o símbolo máximo dessa escola subjetiva, primeiro ele não gostava das gravações. Então, se ele era tão fluido na questão dos andamentos, e essa fluidez e maior naturalidade, era muito comum ele adotar uma maneira de abordar a obra num concerto, e dali a algum tempo, em outra cidade com outra orquestra, ele já tinha uma outra maneira de abordar aquela obra. Então, essa maleabilidade que é possível na execução da música ao vivo, quando ela congelada no disco, ela soava mal para ele próprio. Ele evitava o processo de gravação. Mas essa visão mais orgânica do som orquestral, essa visão mais imprecisa, mais fluida, produz momentos absolutamente memoráveis. Eu vou fazer uma pequena comparação aqui de um mesmo trecho para vocês ouvirem com a precisão e energia do Toscanini e depois com a fluidez e a maleabilidade do Furtwängler. Vocês vão ver que eles tinham realmente concepções muito distantes de uma mesma obra. Ou nesse outro trecho.
Então, de certa maneira, eu não quero fazer aqui para vocês um desfile infindável de nomes. Vamos ficar com esses dois intérpretes que representam duas escolas. Só que o Furtwängler morreu em 1954, o Toscanini em 1957. E foi justamente em 1957 que houve um salto na qualidade das gravações, inclusive com o advento do som estéreo, que dá uma sensação espacial na reprodução do som, porque antes tudo era feito com um único microfone e reproduzido por uma única canopla do gramofone, fazendo o som mais seco, mais opaco. A partir de 57, não, você tinha uma experiência bem mais real. As gravações de 1957 para cá já nos trazem cada vez mais uma experiência mais próxima do acontecimento musical verdadeiro. E aí eram muitos os maestros das velhas escolas de regência que ainda estavam em atividade. Como eu disse, eu não vou ficar aqui fazendo um desfile de nome para vocês, eu vou escolher alguns que são mais representativos. Então as gravadoras ainda tiveram a chance de registrar maestros que adotavam essa linha interpretativa. Então, no campo dos objetivos, se saiu de cena o Toscanini, a gente vai ter, ainda atuando por muito tempo, o maestro húngaro Georg Schell.
que foi trabalhar nos Estados Unidos com a orquestra de Cleveland. E é esse som mais incisivo, mais direto. Ao passo que na escola subjetiva a gente vai ter o Eugen Jochum, que vai dentro dessa linha mais subjetiva. É até curioso, porque como essa linha subjetiva ela não tem essa busca pela precisão como premissa, o Jochum, por exemplo, você tem interpretações das sinfonias de Beethoven do final dos anos 50, com a Sinfônica da Rádio da Baviera e a Filarmônica de Berlim, nas quais ele é mais intenso, mais germânico. Depois ele gravou as sinfonias com a Concertgebouw de Amsterdã, um ciclo onde você encontra a interpretação dele mais equilibrada. Já nos anos 70, ele gravou tudo de novo com a Sinfônica de Londres, e aí já é uma gravação muito mais lírica. Então, tendo o mesmo intérprete, ainda assim você pode ter diferentes visões daquelas obras, dependendo da época em que ele fez a gravação. Mas o fato é que o tempo vai passando e, aos poucos, essas duas linhas de regência vão ficando com fronteiras mais tênues. E a gente vai ter uma figura que vai assumir o papel de grande intérprete de Beethoven, até porque apostou muito no poder das gravações, que foi o Herbert von Karajan.
Karajan era um maestro da linha objetiva, sem dúvida nenhuma, da escola objetiva de regência, mas ele pegava emprestado algumas características daqueles maestros subjetivos. Então, naquela precisão, naquela contundência da execução musical, ele agregava um volume de som mais suntuoso para produzir uma textura orquestral que foi realmente única. Mas até aqui houve uma coisa que é importante a gente entender, porque para produzir essa sonoridade tão impressionante, era preciso uma grande orquestra, uma orquestra muito maior do que aquela que o Beethoven dispunha lá atrás quando escreveu as suas sinfonias. Como eu falei para vocês, quando a gente chega no início do século XX, a orquestra já tinha crescido muito, a ponto, né, de que o Mahler chegava a acrescentar alguns instrumentos que não estavam na partitura para poder dar esse volume sonoro. E o que aconteceu é que com o crescimento do tamanho das orquestras, para equilibrar o som, então você tinha muitos violinos, muitas violas, muitos violoncelos. Para equilibrar o som, a seção dos sopros era duplicada. Então, se a partitura pedia 2 oboés, o maestro colocava 4. Idem para as flautas, para as clarinetas e para os metais lá atrás. Para criar uma sonoridade mais equilibrada. Então, as primeiras gravações do Karajan, você vai notar, se a gente acessa os vídeos desse período, você vai notar que a orquestra é muito mais numerosa. Mas aí vai ter o advento da prática historicamente informada. É quando descobre, a gente falou disso no encontro que a gente analisou a interpretação das obras de Bach. Então, não só esses caras da música historicamente informada iam buscar os instrumentos antigos com a sonoridade que eles tinham lá no início do século XIX, mas também eles entendiam que a orquestra não podia ser tão grande. Então eles passam a apresentar as obras com uma orquestra muito mais reduzida. Isso vai influir nas orquestras tradicionais. As últimas gravações que o Karajan fez na década de 1980, com a mesma Filarmônica de Berlim, ele já respeita um tamanho de orquestra mais próximo dos 50, 60 músicos, que é o que se tinha na época de Beethoven. Mas isso é uma coisa que, se a gente ouve só a gravação, a gente nem percebe. O fato é que você tem aquela sonoridade pujante que o Karajan impôs como padrão de qualidade. É bem verdade que aquilo que ele produziu nos seus discos, em sessões de gravações exaustivas, onde ele repetia, até atingir a perfeição, e, na verdade, as gravações do Karajan são uma espécie de colcha de retalhos. É o que deu mais certo em cada trecho. E aí isso criou um padrão que foi mudando a estética de todas as orquestras. A gente tinha, até os anos 50, 60, se você ouve uma gravação desse período, os ouvidos mais experimentados são capazes de perceber qual é a Filarmônica de Viena, qual é a Filarmônica de Berlim, qual é a Filarmônica de Nova York, qual é a Concertgebouw de Amsterdã. Hoje o som delas está mais padronizado. Foi o advento da gravação que criou um padrão de sonoridade que acabou
se impondo para todo mundo. E esse padrão é um padrão Karajan de sonoridade. Só que enquanto o Karajan vinha impondo essa sonoridade pujante, grandiosa, aveludada, vinha uma figura correndo por fora que foi conquistando aos poucos o espaço de antagonismo e que talvez tenha percebido as deficiências do Karajan enquanto intérprete e investiu exatamente numa sonoridade oposta. Eu estou falando do americano Leonard Bernstein. E ele mudou muito o som dele, porque se a gente pega o Bernstein até os anos 60, em Nova York, ele produz uma sonoridade. A Orquestra Filarmônica de Nova York ainda guardava, nesse período, características daquele som do Toscanini, posso dizer isso. Tanto que a Quinta Sinfonia de Beethoven, que eu mais gosto, é justamente a que o Bernstein gravou em Nova York em 1961. Então a gente pode dizer que o Bernstein, lá em Nova York, tinha essa pegada objetiva, essa sonoridade quase agressiva, na qual a textura orquestral é mais áspera. Mas anos depois ele foi conquistando lugar na Filarmônica de Viena, uma orquestra perfeita para se produzir essa interpretação mais subjetiva. Onde a respiração musical é mais orgânica, onde os detalhes são mais importantes do que o fluxo. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, olha essa comparação de um mesmo trecho, o Karajan com a Filarmônica de Berlim e o Bernstein com a Filarmônica de Viena. Vocês vão ver que existe uma diferença muito grande entre as duas concepções.
E vejam bem, eu sempre chamo atenção para isso. Não se trata de que uma versão é melhor do que a outra. Cada um de vocês pode encontrar mais afinidade, mais desejo por ouvir uma versão do que outra, mas ambas são excelentes, são excepcionalmente boas. Mas o fato é que os dois entendiam uma mesma partitura sendo tocada pelos mesmos instrumentos de maneira diferente. Mas aí o tempo avança, vem o advento do som digital, esse sim praticamente idêntico à experiência de se ouvir uma orquestra numa sala de concertos, e essa prática da música historicamente informada já estava totalmente estabelecida. É curioso que, apesar deles fazerem essa busca pela sonoridade original dos instrumentos e por tocar a obra com conjuntos com o tamanho mais próximo daqueles conjuntos da época, o fato é que talvez em resposta a esse som tão pujante produzido pelas grandes orquestras tradicionais, o movimento da música historicamente informada adotou por vezes uma sonoridade muito seca e velocidades muito apressadas. Eu não sei se no tempo de Beethoven os andamentos eram assim tão rápidos. Porque, na verdade, a gente sabe que quanto mais para trás a gente anda, mais o ritmo da própria vida, o ritmo dos acontecimentos era mais lento. Mas o que eles trouxeram para a cena musical, que é totalmente revolucionário, é que, a partir das sonoridades originais daqueles instrumentos de época, você reequilibra a textura orquestral. Não é à toa que o sucessor do Karajan na Filarmônica de Berlim, o Cláudio Abbado, o italiano Cláudio Abbado, um maestro da escola objetiva de regência, sem dúvida nenhuma, ele atua, eu me lembro na época que ele assumiu a orquestra, uma dessas revistas especializadas trouxe uma matéria dizendo que ele estava desmilitarizando o som da orquestra. Ou seja, a orquestra não ia mais fazer um som tão pesado quanto fazia na era Karajan. Então, nas mãos do Abbado, você tem como prioridade o fluxo sonoro. É o fluxo melódico que leva, que carrega o acontecimento musical. E com isso, as sinfonias de Beethoven, nas mãos do Abbado e de outros adeptos dessa escola de regência, a gente pode apontar o Georg Solti antes dele, ou o Ricardo Chailly depois dele, como esses maestros que entendem a sonoridade de Beethoven sem esse compromisso com a força, com o peso. Tanto é
que o maior antagônico do Cláudio Abbado, no seu período, não foi um maestro subjetivo, não. Era um maestro objetivo, como ele, mas que produziu uma sonoridade muito mais intensa, de um som muito mais pesado, que é o Ricardo Muti. Vamos comparar o Muti com o Abbado para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas e a escola subjetiva? Ela morreu porque, na verdade, ser um maestro objetivo é muito mais prático, você atinge o resultado muito mais rápido do que ser um maestro subjetivo, porque a subjetividade, como eu disse, demanda mais ensaio, demanda você explicar para os músicos como é que você quer que chegue aquela determinada passagem, como é que você quer que um determinado instrumento sobressaia. Ao passo que na leitura objetiva, não, você organiza os sons, está tudo certo e vamos em frente. E as demandas da vida moderna, do final do século XX, dificultaram muito a vida de quem queria ser um maestro subjetivo. Até porque, diferente de um Toscanini, que estava sempre ali junto da sua orquestra da rede NBC, lá em Nova York, ou de um Furtwängler, que estava sempre entre Viena e Berlim. Hoje em dia, os maestros estão uma noite em Chicago, 2 noites depois em Tóquio, dali a uma semana em São Paulo, daqui a pouco em Paris, ou seja, eles circulam pelo mundo todo e não se fixam para moldar um som, o que a interpretação subjetiva demanda bastante. Mas a gente tem um representante da escola subjetiva nesse final do século XX que está atuando até hoje, que é o maestro Daniel Barenboim. O Barenboim tinha uma ligação afetiva muito forte com a arte do Furtwängler. Aqui eu vou contar uma passagem rápida, só para vocês entenderem o que liga um ao outro. O Barenboim saiu muito jovem de Buenos Aires e quando ele tinha 11 anos, ele tocou em ambiente privado para o Furtwängler. O Furtwängler ficou muito impressionado com a maneira daquele garoto tocar e convidou ele para uma série de concertos na Filarmônica de Berlim. Ele tocando piano e o Furtwängler regendo. O Furtwängler era o ídolo máximo do Barenboim. O Barenboim achava o Furtwängler o maior intérprete que existia. Só que o pai do Barenboim, um garoto judeu, achou que naquele momento, logo depois do pós-guerra, não era a melhor hora para um menino judeu se apresentar com aquela orquestra alemã que foi, durante o período nazista, uma instituição do Reich. Então, o pai do Barenboim achou que devia esperar um pouco, só que o Furtwängler morreu logo em seguida. Então, o Barenboim se viu privado de tocar com seu grande ídolo. Mas o jeito do Barenboim reger é, por assim dizer, muito parecido com o do Furtwängler.
Existem alguns registros dele tocando com a Filarmônica de Berlim, que são, sem dúvida nenhuma, excepcionais, mas os mais importantes, onde você percebe essa concepção quase filosófica das sinfonias de Beethoven, são 2 ciclos que ele gravou, um com a Orquestra da Ópera de Berlim, a Staatskapelle, instituição que ele dirige já há muitas décadas, e o outro com a orquestra que ele criou, a Orquestra de Jovens Árabes e Judeus, a Orquestra Divan, que são registros excepcionais. Na Divan você tem impulsividade, afinal é uma orquestra jovem, ela não tem o perfeccionismo da Staatskapelle de Berlim, mas tem a garra dessa garotada. E nas leituras que ele faz com a Staatskapelle de Berlim, talvez ele seja um pouquinho mais austero nessa questão da maleabilidade do som, mas aí você tem uma orquestra de primeiríssima linha, uma das mais sofisticadas do mundo. E aí a gente chega ao século XXI. Quem são os intérpretes do século XXI para a obra de Beethoven? Se a gente for pegar dentro dessa escola objetiva, é claro que os nomes são muitos. Eu não vou aqui, repito, ficar fazendo um desfile de nomes para vocês. Mas dentro dessa escola objetiva, a gente tem uma figura muito importante hoje, na linha do Georg Schell, na linha do Toscanini, que está fazendo um trabalho excepcional, que é o maestro austríaco Manfred Honeck. O Honeck, inclusive, conseguiu um feito que eu acho notável. Ele dirige a Orquestra de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que nunca foi uma grande orquestra, mas que nas mãos dele vem recebendo as melhores críticas. Recentemente, a gravação da Sinfonia Heróica do Beethoven, lançada por eles, foi apontada pelo crítico David Hurwitz como o Beethoven para o século XXI. E já tem também leituras extraordinárias da quinta, da sétima, enfim. É um maestro excepcional dentro dessa linha objetiva. E na linha subjetiva, a gente vai ter o Gustavo Dudamel, o jovem maestro venezuelano. Eu até vou contar aqui para vocês uma passagem pessoal, mas que eu acho que compõe bem, ajuda bem a entender essas questões e que vai até desvendar para vocês um pouco da minha preferência. Mas enfim, há alguns anos atrás, o Dudamel foi a São Paulo com a orquestra venezuelana do Sistema, né, a Simón Bolívar, e no programa estava a Quinta Sinfonia de Beethoven. E eu estou sentado lá esperando começar e comecei a ver a movimentação de palco, a orquestra se colocando no palco. Eu falei, gente, que orquestra gigante para Beethoven. Porque era um mar de violinos, violoncelos, violas e os sopros dobrados, como não se faz mais, só se fazia lá nos anos 50, 60. Então deviam ter umas 100 pessoas no palco. E quando ele deu a entrada da sinfonia, com aquela orquestra jovem, aquela energia, uma orquestra jovem como é a Divan do Barenboim, mas é uma orquestra latina ainda por cima. Não foi o Beethoven mais perfeito que você pode ouvir, evidentemente. Mas a energia, olha, eu vou dizer para vocês, foi o concerto de Beethoven que mais me impactou de tudo que eu já vi ao vivo. Foi absolutamente extraordinário. E o bacana é isso, quer dizer, você vai ter sempre nessas duas escolas, eu fui citando aqui, né, as figuras principais de cada uma dessas duas escolas ao longo aí do desenrolar dos anos. Quer dizer, com os objetivos você vai ter uma pulsação rítmica mais intensa, a construção dos clímaxes com mais precisão, com mais força. Nos subjetivos você vai ter passagens ora mais poéticas, ora mais dramáticas, um fluxo mais natural da música. Mas o fato, gente, é que não importa. Talvez você vá gostar de uma ou de outra maneira, ou das duas. O fato é que um Beethoven bem tocado é uma experiência inigualável.